demais? Eu sou a professora Cris e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas aí sobre matrizes. Então vamos lá, o que a gente vai ver hoje aí em matrizes? Os tipos de matrizes, a definição e os exemplos, e igualdade de matriz, definição e exemplo, tá bom? Então vamos lá. Tipos de matrizes. Então nós temos a primeira aí, matriz linha. É toda matriz do tipo 1 por N. Isso é, possui apenas uma linha, tá? Então, bem sugestivo aí, né? E o exemplo dela é esse aí, ó. Então, a matriz A, com os elementos 1, 3 e menos 5, possui apenas uma linha, mas possui 3 colunas, ok? Tudo bem? Isso é uma matriz linha. O que mais nós temos aí? Matriz coluna. É toda matriz do tipo M por 1. Isso é, possui apenas uma coluna, tá certo? Então, ó, o exemplo que a gente colocou aí para vocês. Ela possui apenas uma coluna, mas ela tem 3 linhas. Então, é uma matriz do tipo 3 por 1, tá certo? Matriz nula. O que vem a ser uma matriz nula? É qualquer matriz em que todos os elementos são iguais a zero. Pode ser indicada por 0, M por N, ok? Então, há um exemplo aí de matriz nula, né? É uma matriz de 2 por 3, ou seja, ela tem 2 linhas e 3 colunas, e todos os elementos dela é zero, tá certo? Matriz quadrada. É toda matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, a gente fala aí que é uma matriz quadrada, ela tem ordem N por N, tá? Então, um exemplo aí de matriz quadrada, ela vai ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, tá certo? Então, essa matriz aí é uma matriz de 2 por 2. Nós temos aqui a diagonal principal e a diagonal secundária, tá? Isso é importante, a gente vai continuar utilizando essa nomenclatura aí de diagonal principal e diagonal secundária, tá certo? Então, grava bem isso aí, tá? Não sei se vai te ajudar também. A diagonal principal, a gente fala que é aquela que vai. E a diagonal secundária é aquela que volta, tá certo? Matriz identidade. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E os demais elementos são iguais a 0. Ela é indicada por IN, matriz identidade de 3 por 3. Então, por exemplo, ó, I de 3 por 3. Todos os elementos da diagonal principal, ó, aquela diagonal que vai, tá certo? São 1. E todos os outros são 0. E aí, a gente colocou para vocês aqui, ó, a diagonal principal, todos os elementos dessa diagonal são números 1. E agora, eu deixo vocês aí muitíssimo bem acompanhados pela professora Patrícia, que vai dar continuidade aí na aula de hoje, tá certo? Pátia, é com você! Ok, Cris, sua linda! Matriz oposta. É obtida com a troca de sinal dos elementos de uma matriz conhecida. Por exemplo, menos B é a matriz oposta da matriz B. Percebam que basta inverter os sinais da matriz B para termos a oposta de B. Indicamos com esse sinal negativo na frente. A soma de uma matriz com a sua matriz oposta resulta em uma matriz nula. Matriz transposta. É obtida transformando-se ordenadamente cada linha de A em coluna. Indica-se a transposta por A elevado a T. Então, por exemplo, determine a matriz transposta de A. Observem que nós temos uma matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas por 3 colunas. Então, eu transformando aí na transposta, eu pego a primeira linha e transformo na primeira coluna. Depois, eu pego a segunda linha e transformo na segunda coluna. Feito isso, a matriz passa a ser de ordem 3 por 2, ou seja, 3 linhas por 2 colunas. E então, fizemos a transposta dela. Tranquilo, né? Igualdade de matrizes. Na igualdade de matrizes, o que nós temos?
Então, duas matrizes são iguais se as matrizes são do mesmo tipo e cada elemento de A é igual ao seu correspondente em B. Então, vamos ver isso. Por exemplo, determine x e y, sabendo que essas duas matrizes são iguais. Então, nós temos aqui matrizes de ordem 2 por 2, né? Então, uma matriz quadrada de ordem 2. Para determinarmos aí os valores de x e y, basta igualarmos os elementos da mesma posição. Ou seja, vou igualar 3x mais 2, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna, com o 7, que também é o elemento da primeira linha, primeira coluna. E aí nós temos uma equação do primeiro grau, onde basta isolarmos o x. Então, mais 2, troco de lado, inverto a operação, menos 2. 7 tira 2, eu tenho 5. Isolando o x, 5 terços. O mesmo eu vou fazer com o y. Então, verificamos aqui que 3 menos y encontra-se na posição da segunda linha, segunda coluna. Vou igualar com 6, que também é o elemento da segunda linha, segunda coluna. E aí temos uma equação de primeiro grau para resolver, onde basta isolar o y. E aí, 6 tira 3, eu tenho 3. Como a gente quer o valor de y positivo e não negativo, basta multiplicar por menos 1. E assim, chegamos à conclusão que y é igual a menos 3. Portanto, aí x é igual a 5 terços e y igual a menos 3. Tranquilo, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, que vocês tenham entendido. O nosso muito obrigada, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!